vamos lá, Judas 1:17 até o final, até o 25. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pausando. O contexto desse texto é uma advertência aos descaminhos que a pregação estava tomando. Pessoas pregando pelos seus próprios interesses, pessoas se desviando da sã doutrina e começando a acomodar a sã doutrina às suas expectativas do Evangelho. E aí então, Judas escreve essa carta, não é o Judas Iscariotes não, tá? Judas escreve essa carta, advertindo que os irmãos não se apartassem, esse texto em particular, advertindo que os irmãos não se apartassem daquilo que foram instruídos. E nós vamos ver isso na constância do Novo Testamento inteiro a partir dos apóstolos. Paulo é categórico com Timóteo, não é isso? Lá em 2 Timóteo 2, ele diz assim, isso que você recebeu de mim diante de muitas testemunhas, isso você transmite. Não altere o que você transmitiu. Então era uma necessidade da igreja o tempo todo ser trazida de volta aquilo que deveria ser o fundamento, que é Cristo. Nós não temos fundamentos. Aprendi isso uma vez a duras penas, sendo admoestado, né? Quando fui escrever um tema e falei sobre os fundamentos. Nós não temos fundamentos. A rocha sobre a qual nós edificamos é Cristo. Nós não temos fundamentos de fé, nós temos um só fundamento: Jesus Cristo. E tudo que ele ensinou, porque quando a gente fala Jesus Cristo, envolve tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu como exemplo para nós, e tudo aquilo que foi transmitido dele aos apóstolos, porque o seu ministério foi curto sobre essa terra, para que com os apóstolos isso fosse também ensinado aos demais que comporiam a igreja. Então esse é o contexto. Então ele está falando exatamente sobre isso. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, com os seus desejos mundanos. Escarnecedores que andariam segundo os seus desejos humanos. Vai lá. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Sensuais aqui você pode entender de sensualidade, mas que diz respeito ao sentido, ao desejo também, ok? Desejo como um todo. Não é necessariamente a sensualidade da promiscuidade, mas é a sensualidade dos seus sentidos. Sensação, sensualidade vem daí, ok? Não é sexualidade necessariamente, tá? Então vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Vós, olha só, e muito importante, mas vós, amados, ainda que despertados pelo apóstolo, ainda que observando a palavra apostólica, edificando-vos a vós mesmos, porque ser edificado é uma escolha, que a gente colocou aqui em oração no início, o banquete é posto, mas você é que decide comer ou não, é você. Então edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, porque não há transformação, nem há avivamento, não há despertamento, se não for movido pela fé e no Espírito, ok? Vamos lá, o Espírito é o cooperador para esse nosso despertamento. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, conservai-vos a vós mesmos aonde? Muito bom, caramba, isso você quer? Conservai-vos a vós mesmos glória a Deus. Não é conservai-vos a vós mesmos nas doutrinas batistas, nas doutrinas presbiterianas, nem nas doutrinas
de sei lá qual, né? Denominação. Mas ele fala sobre preservarmos aonde? No amor de Deus. Porque o amor de Deus excede nossa compreensão humana. O amor de Deus excede os nossos sistemas. Por isso que os nossos sistemas têm que ser revistos de tempo em tempo. Mas o amor de Deus não muda. Não muda. Mas os nossos sistemas humanos de compreensão, que até são criados na tentativa de nos ajudar a caminhar, precisam ser revistos. Mas a palavra de Deus é invariável. E o amor que ela traz não tem variação. Então a gente tem que conseguir, o tempo todo a gente tem que não esquecer de olhar para a palavra apostólica, para a Bíblia, para a palavra de Deus. E é ela que deve ser o rumo, o norte, para a gente seguir sempre, como igreja do Senhor. Porque eu quero tratar sobre a igreja do Senhor, sobre o que temos que ser e sobre o que não podemos ser. É a igreja. Hoje o nosso foco, o tratamento dessa palavra é nós. O que nós temos que ser? Igreja de Cristo age como Jesus agiu, entendeu? E para eu agir como Jesus agiu, eu preciso olhar para o que ele fez, olhar para o que ele disse, olhar para o que ele ensinou. Conservai-vos então, vai lá. Apiedai-vos de alguns usando de misericórdia. Apiedai-vos de alguns. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Olha, meus amados, ele começa a falar de desejos, concupiscências ímpias, e aí ele entra aí dizendo o seguinte, que nós temos que nos apiedar. Olha que confusão que é quando a gente não alcança maturidade de entendimento um pouquinho mais maior, né, do que uma criancinha espiritual. Ele fala assim, ó, vocês têm que se apiedar, vocês têm que salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Mas olha só, odiando até a túnica manchada de carne. Não é sendo conivente com o pecado, não é abrindo porta da igreja para que o pecado entre, que a gente vai causar transformação e nem levar ninguém à salvação. Então, até a túnica, você não pode permanecer com ela. Você deve odiar até a túnica. Ou seja, vocês serão combativos do pecado, igreja do Senhor. A gente leva pessoas a uma mudança de vida com confronto. Sem dor não há transformação. Sem confronto não há transformação. O seu papel é fazer doer. É fazer doer. E nós, infelizmente, nesses tempos, ou seja, a igreja, de uma forma geral, se tornou apiedada, mas numa piedade que não encontra fundamento em Deus. Porque ela começa a se apiedar e abrir mão de princípios claros da palavra de Deus. E começa a legalizar pecado. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não comece a amar mais do que o Senhor, a ter uma misericórdia maior do que o Senhor, porque a misericórdia do Senhor se estabelece, a sua misericórdia e o seu amor se estabelecem pela sua igual divina justiça. Deus não abre mão da sua justiça para estabelecer o seu amor e a sua misericórdia, mas Ele estabelece misericórdia em cima da sua justiça. Ok? Então, nós não queremos que pessoas se transformem pelo nosso querer, nem que cheguem a ser o que nós entendemos, e nem queremos e podemos ter misericórdia maior do que a de Deus. Temos que ter misericórdia sendo combativos contra o pecado, para que muitos possam abrir mão dos seus pecados, constrangidos pelo amor de Cristo, abandonem suas vidas e então sigam a Jesus. Vamos lá, e salvar, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Eu escolhi esse texto para a introdução e vou pontuar algumas situações da conversa de Jesus com a mulher samaritana, porque, meus amados, a gente precisa entender aonde a gente precisa chegar. Todos os dias a gente tem que trazer isso, sabe? A gente precisa saber quem nós somos e quem devemos ser como igreja de Cristo.
O tempo todo essa pergunta precisa estar em nosso coração. Quem nós somos hoje como igreja de Cristo? E quem nós devemos ser como igreja de Cristo? A resposta primeira, quem nós somos, é a seguinte: somos aqueles que trazem consigo as suas fraquezas, trazem consigo a sua carnalidade, sempre. Mas traz também uma perspectiva espiritual renovada em Cristo Jesus. Mas as duas naturezas, elas convivem, uma subjugando a outra, mas elas convivem. Porque nós nascemos de mulher e somos filhos de Adão na nossa carne, mas somos transformados à imagem de Cristo no nosso espírito. Nós não somos transformados à imagem de Cristo na nossa carne. Nós subjugamos a nossa carne pelo Espírito renovado em Jesus. Então a gente vai ter que lidar com isso o tempo todo. E nós temos que subjugar. A nossa natureza carnal precisa ser subjugada todos os dias, pois cada vez que damos espaço, ela nos leva a lugares que já conhecemos. Deu para entender? Nós sabemos aonde ela quer nos levar, então se nós nos submetemos, é porque nós deixamos. Mas nós temos como enxergar se a carne está conduzindo ou se é o Espírito, porque a carne sempre nos conduzirá ao mesmo lugar, sempre. E como igreja, aonde é esse mesmo lugar? Esse mesmo lugar é levar-nos à frieza espiritual, à acomodação espiritual, à morte espiritual. Porque se o Espírito é vivificado em Cristo, nós somos o tempo todo pesados pela nossa carnalidade. Então, se você abrir espaço na sua vida espiritual, igreja, quando ela não atenta, quando ela não faz aquilo que devia, quando ela não está despertada em oração, quando ela não é atenta à palavra, quando ela se deixa seduzir, a carne entra em ação e tenta trazer ela para onde ela nunca deveria ter permanecido, ok? Já a nossa natureza espiritual nos liberta e nos leva sempre além. A nossa natureza espiritual nos leva sempre além na vida cristã, sempre além. Toda vez que o Espírito fala mais alto, como igreja, ele nos impulsiona a viver realidades que não experimentamos. Preste atenção, realidades que não experimentamos. Porque em Cristo não há limites para o que a igreja pode fazer. Então, em Cristo é sempre um lugar novo. Na carne é sempre o mesmo lugar. Então é fácil a gente entender quando a gente está sendo orientado por um ou outro. Porque se é pelo Espírito, são experiências novas, vividas de fé todos os dias. É um renovo de Deus todo dia. É uma transformação a mais todo dia. É uma autonegação todo dia para que Ele viva e a gente não. É cada vez menos a nossa vontade, mais a vontade dEle. E isso é infinito. Infinito. Você vai ficar aqui tua vida inteira, vai morrer. E se você tiver essa compreensão, você vai falar como Paulo: eu sigo para o alvo. Não chego nele não. Eu sigo para o alvo. Estou no final aqui cumprindo bem a minha carreira, mas eu sigo para o alvo que é Jesus Cristo. Você vai viver tua vida inteira e quando chegar no final dela, você vai dizer: eu sigo para o alvo. Porque o alvo é excelente, o alvo é mais alto do que a gente pode alcançar. O padrão proposto para nós é atingível, porque nós podemos nos moldar à medida que caminhamos com Ele. Mas ao mesmo tempo é inatingível, porque quem Ele é algo tão sublime, tão maravilhoso, que a gente não vai alcançar plenamente nunca. Porque quando a gente estiver com Ele lá na glória, Ele vai estar pleno em sua divindade. Nós não fomos chamados a deuses, mas fomos chamados a filhos, a servos. Então continuaremos entendendo que Deus é Deus
e eu sou eu, alvo da sua misericórdia, nunca entendendo o que ele entendeu, nunca, pela santidade que viveu aqui, eu diria que até hoje, ninguém entendeu o que ele entendia enquanto caminhou sobre essa terra. Se nós entendêssemos, seria tremendo, porque o nível de intimidade que ele tinha, que o fez que nele não houvesse pecado, ninguém experimentou. Então, a gente precisa entender que a natureza espiritual nos liberta, nos leva sempre além. A verdade que é verdade que não existe igreja nem comunidade de fé local perfeita. Não existe comunidade de fé perfeita. Existe uma igreja que é sem mácula e sem ruga, mas ela é resultado de um remanescente fiel, daquilo que você pensa em cada comunidade de fé. Entendeu? Cada comunidade de fé, meu irmão, em cada comunidade de fé tem aqueles que se santificam. Então, aqueles que não se separam para nada. A gente viu que santidade aqui é separação, né? Tem aqueles que não separam para nada para Deus. E tem aqueles que são absolutamente devotados ao Senhor, vivem de uma forma intensa na disposição de servir. E que você olha para algumas vidas e diz assim, cara, vive para servir. Se não vai além é por causa das limitações desse mundo, não das limitações do seu coração. Mas tem gente que é limitado. E Deus não vai levar essa igreja, cara, desculpa. Deus vai levar a igreja limitada por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas Deus não vai levar uma igreja que foi alheia pelo seu bel prazer, pelas concupiscências da carne. Eu já falei isso aqui, para aquele que nada basta, então vive para aquilo que procura bastar a sua alma. Mas para aqueles que são santos, a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta. Nós trabalhamos por algo além para o Senhor, porque é dele, por ele e para ele. Então a gente promove a excelência da nossa vida para ele. E quando a gente começa a perder isso, meu amado, por isso que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é muito fácil a gente se perder isso nas questões materiais. A gente começar a perder o limite daquilo que está sendo prioridade em nossa vida. E volta a falar, não que Deus seja contra a riqueza. Não é isso. E eu não vou me perder, porque eu não vou ficar falando isso toda vez aqui, né? Então, vou seguir. Igreja saudável, não perfeita, comunidade de fé local saudável, ainda que não perfeita, é a que supre, ou melhor, que supera as tentações. E tentações que buscam nos prender numa condição de volta aos mesmos erros e manias que praticávamos. O que eu estou falando é que a gente precisa ter uma enorme antena ligada com o céu, porque assim foi desde o início dos tempos. Uma igreja que avançava e uma igreja litúrgica. Uma igreja que avançava e uma igreja que queria mais gente nos seus lugares. Uma igreja que avançava e uma que queria mais poder. Uma igreja que avançava e a outra sempre voltando para o vômito. E aí eu quero botar o gráfico, por favor. Bota o primeiro gráfico aí. Pode passar. É assim que funciona. Frieza espiritual é o freezer espiritual. E aí um dia a gente é despertado. Quando a gente está indo, meus amados, fiquemos atentos, porque sempre vai vir a voz do diabo dizer assim, olha para o lado, olha para o teu vizinho, olha para o que está acontecendo, olha o que Deus está fazendo ali, olha como é que é lá, olha como é que é assim, olha para isso, poxa, a gente também podia ser, poxa, também a gente podia ter, poxa, também a gente, meu amado, mas olha o que Deus está fazendo na tua vida primeiro. Primeiro, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Primeiro, questione se a sua falta de alegria, de ânimo e disposição não vem porque você abriu a guarda e deixou a carne falar. E você se tornou frio, e você se tornou improdutivo.
Primeira avaliação precisa ser essa, para que você possa ser despertado. E aí, tempos em tempos, a igreja desperta, uau, 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 uau. Aí a tentação vem de novo, levando a gente para o mesmo lugar, para a frieza. Tem que levar eles para a frieza. É o papel do diabo, eu tenho que levar eles a não viver. Eu tenho que levar eles a se ocupar. Eles não podem viver. Vivendo, eles perturbam tudo. Mas se ocupando, eles não perturbam nada. Então, eles têm que se ocupar. Ah, mas se eles se ocupam, muita gente vem com eles, mas problema. Muita gente que não se transforma, porque como você chama as pessoas, é nisso que você vai ter que sustentá-las. Porque quando você atrai pessoas, não compactuando e odiando até as vestes sujas do pecado, você vai alimentar elas na combatividade do pecado. Quando você atrai pessoas com engodos, você vai ter que engodar essas pessoas o resto da vida delas. Quando você tirar o engodo, elas vão embora. Elas se mostram que elas sempre foram perdidas. E é isso que ela vai ter sede todos os dias. Chame as liturgias. Não importa dando-se com cara mais jovens ou com cara mais velhas. Você vai ter que dar isso para o resto da vida. No dia que você tirar dela, você pode se surpreender. Você pode ter alguém de 50, 60 anos de igreja, e você pode se surpreender quando você tirar a liturgia dela. Acabou Cristo, porque ela nunca viveu para Cristo, viveu para a liturgia dela. Se arrancou a liturgia, acabou. Então a gente precisa entender de onde está vindo o vazio. A gente pode fazer, desde que não seja para preencher vazio. Se não é para preencher vazio, façamos. Mas se é para preencher vazio, é só tentação, nos levando à frieza espiritual da qual nós já saímos. Nós já saímos. E não sei você, mas eu não quero voltar para lá. Eu não quero. Eu não quero voltar para as liturgias absurdamente impotentes, que nada realizam, que nada fazem, que nada transformam. Eu não quero. Eu não quero. Eu acho que a gente já cresceu. A gente já amadureceu muito no entendimento e na vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem muito mais, porque é Ele o alvo. Tem muito mais. Tem muito mais para a gente romper, tem muito mais para a gente rasgar do que a gente é, do que a gente quer, das nossas vontades. Tem muita coisa para rasgar. Muita. Vocês pensam que a gente não é nada. É só olhar para Jesus. E vocês vão entender que a gente não é nada. A gente agradece pelo que a gente já viu, o que a gente entendeu, mas a gente não entendeu nada. Então a gente tem que ser mais Ele, menos a gente. Menos a gente. Se fôssemos representar num gráfico, seria esse gráfico aí. O tempo todo nos puxando para baixo, o tempo todo querendo que a gente volte, o tempo todo dizendo que a gente seja igual. Vamos ser igual. Vamos ser igual. Vamos ser igual. Vamos ser igual ao que predomina. Meu amado, nem sempre o que predomina, e nem sempre o que bomba, e nem sempre o que é sucesso é o que Deus quer. Às vezes, se você resistir um pouquinho de entrar numa onda, você vai descobrir que só dava caixote dali. Mas você resistiu durante algum tempo para ver isso. Mas tem gente que sempre embarca na primeira onda e vai tomar caixote. Que é linda, maravilhosa, mas às vezes você dizer não para aquela onda linda é a melhor coisa que você tem para fazer. Tem coisas que a gente julga lindo e que só Deus sabe onde vão parar. Só Deus sabe onde vão parar algumas coisas que agora a gente julga lindo. Só Deus sabe as consequências disso para a igreja no futuro. Mas a gente olha experiências às vezes de 5 anos, 10 anos, e diz assim, nossa, que maravilhoso, que lindo. Mas só é lindo
só é maravilhoso. E o tempo segue, joga tudo por terra. Então a gente não tem que ficar embarcando em nada. A gente tem que olhar para a Bíblia, seguir a Bíblia, moldar-nos na Bíblia, corrigir-nos a partir da palavra dos apóstolos. Se a gente fizer isso, esse sempre vai ser um bom caminho. Não precisa a gente olhar para canto nenhum, meu amado. Muitos dirão, ali está o Cristo. Não é isso? Quem diz isso? Você sabe quem diz isso? Quem diz? Jesus. Muitos dirão, ali está o Cristo, ali está o Cristo, ali está o Cristo. Diz assim, não vão. Não vão. Não vou estar ali não. A gente hoje tem esse comportamento. Ali está o Cristo, ali. Cara, espera aí, cara. Lembra da palavra apostólica. Você vai dizer o seguinte, não precisa não. Quando ele vier, todo olho verá. Aliás, quando ele vier, não sou eu que vou a ele, não, é ele que vem a mim. Por isso que todo olho verá, que ele vem a mim. É esse Cristo que a gente devia buscar, esse Cristo que vem a mim, que vem na minha realidade e transforma, que vem na minha vida e transforma, e não no Cristo que eu vou, porque disseram que ele está ali, que ele está aqui, que ele está ali, que ele está aqui, a gente vai. É a minha realidade que ele tem que transformar. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque as tentações vêm, a gente está às vezes trilhando um bom caminho, olhando para Jesus, olhando para a palavra, olhando para a palavra apostólica. Ai, Deus do céu, vamos voltar tudo. O que nos leva à linha da mediocridade? O que é? Ou melhor, o que nos leva? Eu não coloquei aí, mas vou colocar para você aqui. Sabe o que nos leva à linha da mediocridade? O que nos leva à linha da mediocridade? Tem uma palavra só, meu amado. Enquanto igreja, tem uma palavra só. Religiosidade. A mediocridade da igreja repousa sobre essa palavra. Religiosidade. Você sabe por quê? Porque Jesus vem contra a religiosidade. Ele vive para pôr fim à religiosidade. Ele no lugar dela traz a fé. Mas a gente ama religião. É mais fácil quando alguém constrói um monte de livrinho de regra, mais fácil de ler do que a Bíblia. Mais fácil de seguir do que a Bíblia. A gente ama quando alguém dá um caminho fácil. Ok? E a religiosidade, a religião como em si, porque Jesus vem acabar com isso. Ela traz, como é que ela nos leva à mediocridade? Ela se vale da eclesiologia. A eclesiologia, que não é eclesiologia bíblica, mas a eclesiologia da tradição, do tradicionalismo. Então, como é a igreja? Igreja é assim. Ué, mas no Novo Testamento não é bem assim. Mas nós somos assim há 200 anos. Agora você que vai ser o diferente? Mas eu não quero ser diferente, eu quero ser igual. Eu só queria ser igual a Jesus. Jesus aqui não tem vez. É a eclesiologia de 200 anos. Nós cremos em Jesus, mas se Jesus obedecer nossas tradições, se Jesus não obedecer as nossas tradições, nós ficamos com a tradição, não com Jesus. Mas ele mandou a gente ir batizar. Ele mandou a gente ir batizar, mas eu estou dizendo para você não batizar, não batiza. Quem batiza sou eu sou o pastor. Mas não é o que está na Bíblia, ele não falou, Felipe não batizou? Felipe não batizou? Batizou, mas eu sou Jesus aqui, você não. Mas João Batista não batizou. João Batista batizou porque ele era um profeta. Mas profeta era pastor. Não, mas era quase.
bíblico, parece que não tem fundamento bíblico, mas nós fazemos isso há 200 anos. Agora você vai querer ser o diferente? É assim, meu amado. Mas a ceia era para a gente comer junto mesmo, comer junto, a gente repartia o pão, aí depois do pão, a gente podia comer um cordeirinho, né? Podia um tasquinho de cordeiro, uma saladinha de erva amarga, pelo menos, né? Mas a gente podia comer, né? Um cordeirinho assado, porque foi na Páscoa, né? Ele diz que ele tendo ceiado, depois de ceiar, que ele pegou o cálice. Meu amado, por que você quer mudar isso? Para que mesa, meu amado? Já está bom a gente lembrar da ceia. A gente lembra da ceia que lembra do sacrifício. Mas não era só para ser o memorial do sacrifício, tinha que ser o memorial da ceia também. É, o memorial da ceia, que é o memorial do sacrifício, e você come esse pedacinho de pão. Mas, meu irmão, isso aqui não é ceia, eu não tenho tempo para conversar com meu irmão, uma troca aberta de cotidiano, de vida, de conhecê-lo mais, comendo esse pedacinho de pão. 200 anos. Agora tu vai querer mudar isso. Deu para entender? As ferramentas para nos levar sempre de volta, para nunca a gente olhar o que tem que ver, para a gente nunca ir além. Nunca ir além. E é um além que às vezes é voltar mesmo, mas não voltar para o vômito, mas voltar para aquilo que Jesus orientou, para aquilo que Jesus disse, para aquilo que Ele fez, para aquilo que a gente vê. Eclesiologia. Aí depois vem as metodologias. Metodologia é uma barata, é uma bênção. E nada contra a metodologia em si, tá? Porque todos nós, para viver, instituímos os nossos métodos. Normal, métodos, estratégias. O que eu estou falando é das metodologias fantásticas e mirabolantes. Agora nós somos a igreja com propósito. Por quê? Porque nós cansamos de ser a igreja sem propósito. Aí todo mundo agora é igreja com propósito nos próximos 10 anos. Depois nós deixamos de ser a igreja com propósito e vamos ser a igreja multiplicadora. Agora nós não está dando muito certo, então já deu o que tinha que dar, agora a gente vai ser a igreja somatizadora. Depois nós vamos ser a igreja em célula. Depois nós vamos ser o G12, o G6, o G5, o G4. Não, mas G4 já chegou mal no Brasil de propaganda. A gente troca o nome e faz a mesma coisa. Meus amados, ouve o que os apóstolos disseram a vocês. Aquilo que vocês aprenderam dos apóstolos, aquilo que vocês aprenderam de Jesus, vão lá e fiquem nisso. Depois os sistemas denominacionais. A gente é mais batista do que cristão. Tem gente que, se acabar os batistas brasileiros, vão apostatar da fé. Não querem viver Jesus, não. Querem viver Jesus na ótica batista. Mas a ótica batista, ela também é humana, é uma compreensão humana, é uma sistematização humana, ainda que sobre alguns aspectos esteja direcionada por Deus, mas é humana. Não, mas você é de Deus ou você é batista? Sou batista, de Deus em segundo lugar. É assim, tem gente que é assim. Eu sou presbiteriano. Eu sou um cristão presbiteriano. Eu falei, mas quem fundou essa religião? Foi Jesus? Sou um cristão presbiteriano? Eu sou um metodista cristão. Mas quem fundou? Foi Jesus? O gráfico mostra assim, ó, segue aí, o terceiro gráfico, vai, isso. A gente começou a depositar nossa vida e nossa confiança em metodologias. E aí deixa eu te explicar. Se eu não tiver a pulseira de 4 cores, se eu não souber as 4 leis, as 5 leis, as 10 leis, se eu não souber a pregação sintética do plano de salvação com 4, 5 versículos, se eu não souber, meu amado, pelo amor de Deus, não é muito mais fácil desse jeito. Sabe qual é o jeito mais fácil? É o jeito de Jesus. O
jeito mais fácil é o jeito de Jesus, porque não envolvia uma metodologia, envolvia a vida dele e a vida do outro. Por isso que era sempre eficaz. Mas quando a gente não quer envolver a nossa vida, e muito menos quer envolvimento com a vida do outro, é mais fácil a gente repetir algumas coisas para o cara dizer eu concordo, embora ele não mude nada, embora a gente também não vá se envolver com ele necessariamente, está tudo certo, e vamos que vamos, reproduzindo metodologias. Mas, cara, o que a gente vê com Jesus? Com Jesus não era assim. Com Jesus o que movia a sua obra não era metodologia, mas era o amor. É o amor. O amor que tudo esclarece, que a tudo traz luz, o amor de Deus. O amor que não falta no coração daquele que pede para ser aumentado. Um amor que olha para aquilo que não pode ser mudado com esperança. E quando a gente ama, a gente tem esperança. Aí a gente começa a esperar a mudança e a gente começa a querer se envolver. É assim que era Jesus. Começa a se envolver e a gente começa a praticar. A gente começa a desenvolver a nossa fé, porque a gente diz assim, eu amo, mas eu não vejo, mas Deus faz. Aí Deus vira para nós de novo e diz assim, então faz você, que eu quero usar você para fazer. Uma fé exercitada, uma fé. E o exercício da fé, meus amados, é assim, a gente ora e diz para Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero ver mudança, eu quero transformar, eu quero salvar, eu tenho compaixão, eu amo isso. Aí sabe o que ele faz? Ele não dá método, ele dá dons. Por isso que se ele quisesse dar método, ele deixava alguns. Tem método que poderia se eternizar, meu amado. Vamos lá, método da ponte da fé, ponte da salvação. É aplicável naquela época de Jesus? É. Por que ele não deixou esse método? Método das cores. É aplicável lá no tempo de Jesus? Por que ele não deixou? Mas ele, quando você orava por transformação, ele não dava método. Ele dava fé. Assim, vai viver. Ele dava amor. E aí ele dava dons para serem desenvolvidos e conseguir fazer o trabalho. Dons. Viver os dons. É isso que a igreja precisa viver. Os dons. E viver os dons debaixo de fé. E aí a fé é aquilo que envolve o profetizar, porque eu creio que Deus vai me usar e eu vou admoestar, e eu vou fazer doer, e pessoas vão ser salvas. E eu vou falar, e eu vou divulgar o amor de Deus, e pessoas vão ouvir, o Espírito Santo vai convencer, e pessoas vão ser salvas. Eu vou pela fé entender que eu vivo a um Deus que liberta de demônios, que liberta de vícios, que liberta de um monte de situação. E eu vou pela fé ser um instrumento para isso. Eu pela fé vou orar, e o enfermo vai curar, e o enfermo vai melhorar. Porque pela fé eu quero ser um instrumento na minha geração. Eu quero ser um instrumento para fazer diferença nesses tempos. Eu não quero viver de falar, mas eu quero ser um instrumento movido pela fé. Eu creio num Deus que pode, então eu posso. Em nome dEle. Eu posso. Meus amados, nós estamos tão adormecidos que a gente já não crê em mais nada, falta fé. E aí a gente não usa porque não crê. Aí é melhor a gente usar um método, porque a gente não tem fé para usar. Quando a gente tem fé, a gente não precisa de método. Mas quando a gente não tem fé, o que a gente faz? Vamos usar o método. Melhor do que não usar nada. É melhor que não use nada. Mas o método. E olhando para Jesus, vai lá, passa. E a mulher samaritana. Eu quero deixar esse exemplo finalizar mesmo, não vou nem entrar no texto. Primeiro, Jesus se aproxima daquela mulher com intencionalidade. A absoluta maioria dos estudiosos desse texto entende que era hora de falar aos samaritanos. Ele precisava também manifestar sua misericórdia pontual, porque não foi para isso que objetivamente ele veio, mas ele vai aos samaritanos. Ele escolhe dispensar os seus discípulos e ele senta naquele poço.
Isso você aprende. Isso você aprende. Isso você pratica. Não foi nenhum nome, nem nacional, nem estrangeiro que criou. Isso é palavra de Deus. Isso você aprende. Isso você aplica para toda a tua vida. Seja intencional. Não se mova só por acidente. Vai até onde pessoas estão. Se aproxime de pessoas que precisam ouvir. Vá até lá. Procure as multidões. Procure os locais públicos. Procure o lugar onde você sabe que você vai encontrar gente. E num poço, naquela época, você vai encontrar gente. Seja intencional. Ele não falou, vão, mas deixa um copinho que eu estou com sede. Vão e deixa uma vasilha porque eu estou com sede. Não, ele foi lá sem vasilha. Porque sem vasilha ele tinha que pedir para aquela mulher. Seja intencional. Depois, Jesus agia com simplicidade. Meu Deus, como falta isso. Como falta a gente sentar do lado de alguém. Só isso. A gente sempre quer coisas mirabolantes, é um evangelho fantástico. Mas, meu amado, senta do lado de alguém, com o coração aberto para fazer a diferença, para sentir. Para sentir. Senta do lado de alguém e tenta sentir. Senta do lado de alguém com Deus, direcionado pelo Pai, como ele fez, diz assim: Senhor, eu quero sentir. Eu tenho dúvida disso não, Pai. Espírito Santo, eu não estou vivendo minha deidade aqui. Eu quero sentir. Eu quero entender a dor dessa mulher. Sabe? Simplicidade. Ele frustrava as expectativas religiosas. Meu Deus, como a gente tem que aprender isso, porque o mundo não precisa de religião, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de fé, o mundo precisa se dobrar a Jesus Cristo. Ser igreja não é necessariamente ter que mergulhar pessoas em religiosidade. E aquela mulher já começa assim que ele se revela para o que veio, aquela mulher diz assim: mas onde é que a gente tem que adorar? Qual é a liturgia que a gente tem que cumprir? É no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Qual dos dois lugares? O senhor aceita qual devoção? O senhor aceita desse jeito? Se a gente queimar desse jeito, o senhor aceita? Se a gente não queimar desse jeito, o senhor aceita? Se a gente deixa queimar, deixa, esse o senhor aceita. Se for, já não aceita. Como é que é? Aquela mulher vem com todas essas indagações, Jesus joga tudo por terra e diz assim: que é isso? Nem aqui, nem acolá. Nem ali onde você pensa, nem onde você não pensa. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está interessado mais, depois que eu me manifestei, aonde você está queimando o teu incenso. Deus quer que seu coração queime. Ele quebra, ele frustra a expectativa religiosa. Meus amados, o que eu estou falando é que a gente tem que ir para a rua. E quando fica, mas de que igreja você é? Eu acho que num primeiro momento a nossa resposta deveria ser a de Cristo. Mas da onde? Não importa. Agora não. Senão você pode pensar que eu estou fazendo isso para você ser com a gente. Eu quero que você seja com Cristo. Eu quero que você seja um com Cristo. Eu não quero que você seja um comigo. É com Cristo. Deu para entender? Você vai ser um comigo em Cristo. Mas não é pela igreja, mas é a igreja pelo Senhor. Não é o reino pela igreja, é a igreja pelo reino. Ele frustrou porque talvez aquela mulher, se alguém sentasse ali com uma pulseirinha, Deus, está tão divulgado que a mulher já sentaria no banco do outro lado. Sabia? Sentou aqui com a pulseirinha junto de mim, ela está fazendo nada? Vamos mudar de banco. Daqui a pouco ele vai começar. Você sabe o que é isso aqui? Sabe? Vou mudar de banco. Deixa eu apresentar para você um negócio. O que? Abriu. Já vi isso aí já. Beleza, obrigado, muito obrigado. Mas Jesus sentou e foi falar dela. Não foi falar dele. Foi falar sobre ela e o Pai. Não foi falar dele. Ele frustrou toda a expectativa religiosa daquela mulher. Toda. Ele conhecia o valor de uma alma. A gente não sente mais o valor de uma alma. E aí a gente se torna também aqueles que escolhem pessoas. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Lógico que tem que haver o discernimento de Deus, do Pai. Ele atentou para isso.
Eu não tenho dúvida que o Pai o levou até aquela direção, mas ele não ficou escolhendo a quem, porque ele entendia que toda alma é preciosa para o Pai, então era preciosa para ele também. Toda alma era preciosa para ele. Tem que ser para a gente, toda alma. A alma do ignorante, do intelectual, do rico, do pobre, do mendigo, do traficante, toda alma tem que ser preciosa para nós, toda. E ele colhia os frutos que o Pai produzia. As metodologias têm nos empurrado a colher os frutos que nós plantamos, mas nós mesmos queremos trazer o crescimento, nós mesmos queremos trazer na marra. Mas Jesus não fazia isso. Ele semeava o reino e dizia assim: o Pai vai dar o crescimento. Cabe ao Pai trazer os resultados. Cabe ao Pai. E ele ia semeando. Desse jeitinho, ia semeando. E aí quando chega, mais tarde, aquela mulher esclarecida. Jesus fazia doer, gente. O Evangelho de Jesus fazia doer. E onde é que está o teu marido? Eu não tenho marido. Disse bem, você tem 5 e nenhum deles são teus. Jesus fazia doer. Jesus fazia doer. O amor estabelecido na justiça. O mundo quer ser confrontado. O mundo quer ser admoestado. E a gente está levando o Evangelho Nutella. O mundo sabe as dores que tem. E quando você tem muita dor, para alguns, só muita dor vai levar a dor maior. Eu tenho medo enorme de anestesia, de injeção. Mas eu fico pensando na minha velhice, eu acho que se Deus me deixar bem velhinho, eu acho que vai ter a hora que talvez eu precise de um hospital, talvez precise de muita agulhada. É a história de todos os velhinhos. Mas eu sei que Ele vai me dar dor suficiente, maior do que as agulhadas, para deixar de temer tomar agulhada. As pessoas têm dores, meus amados. E elas não estão se importando que você meta a dor na ferida, mas arranque. Tire. E a gente quer ir sempre com ungento, sempre com anestésico. Quando o que elas querem, dói tanto que elas querem que você meta a mão, faça doer de vez. E arranque o que está lá. É isso. Aquela mulher sai dali com as suas dores removidas. Aquele encontro maravilhoso. E Jesus só falou com ela, só falou pensando nela. Não pensou na multidão, não pensou no número, não pensou numa multidão de discípulos. Daqui a pouco aquela mulher vai lá e com o coração tão transformado, é uma semente que gera uma grande árvore, porque muitos vêm, a cidade inteira vem na direção de Jesus e salta os montes e vem vindo. Jesus olha aquela multidão, eu imagino a maioria das roupas eram claras, ele diz: olha, os campos estão brancos para a ceifa agora. Igreja de Jerusalém diz assim, uma igreja que também vivia intencionalidade, que procurava os lugares públicos, que dava valor àquilo que recebeu, e diz assim: e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Eu não sei se consegui, mas eu quero dizer o seguinte: ainda tem muito para a gente quebrar. A gente ainda vive muito para os nossos sistemas, a gente ainda vive muito para as nossas tradições, a gente ainda vive muito para os nossos métodos introjetados em nós. Em nome de Jesus, sejamos a igreja que ganha as ruas, que senta junto das samaritanas, que leva o banquinho para sentar junto com os que estão à rua, que vai às praças para conversar intencionalmente, que não tem medo de colocar dedo na ferida do estranho, se isso for por revelação de Deus. Uma igreja que ore nos pontos de ônibus, porque a gente sempre vai achar gente no ponto de ônibus. O ponto de ônibus hoje são nossos poços. Vai para o poço. Olha para a cara de quem está lá, você vai ver gente com cara de sofrimento, gente precisando de ouvir. Você vai ouvir gente, vai ver cara de gente cansada, gente que precisa ser aliviada.
Você vai ver lunático, gente falando sozinha, e não é com celular não, que precisa ser liberta. É isso que a gente precisa. Uma igreja de Cristo, a igreja de Cristo, precisa agir como Jesus. Como Jesus. E eu não sei o que mais Deus vai falar no teu coração a partir dessa palavra. Oh Pai, diante dessa tua palavra, Senhor, talvez em algum outro momento, mas diante dessa tua palavra, não quero nem ver ninguém aqui na frente. Eu nem quero ver nenhuma manifestação aqui pública. Eu quero mesmo, Senhor, ter certeza que o Senhor nos falou o coração. E não será vinda nem de uma multidão aqui na frente que garantirá isso. Mas como eu quero, Senhor, como igreja do Senhor, não me deixar ser puxado para a mesma frieza ou para os mesmos vômitos que abandonei. Senhor, faz diferente. Faz, Deus, o que quiseres fazer. Mas que a gente continue seguindo na tua direção, Senhor, e que nenhuma, Deus, interferência maligna nos leve para onde não temos que ir. Oh Pai, o caminho do Senhor não é um caminho fácil. É preciso caminhar até o poço. É preciso dar um tempo para aquela mulher samaritana. É preciso falar diante da possibilidade de se tornar uma persona não grata, Senhor. Alguém que não vai ser amado pelo que diz, porque diz o que precisa ser dito. Não é fácil, Senhor. Talvez seja por isso que a gente sempre busca o mais fácil. E talvez seja por isso que, de vez ou outra, a gente se canse e a gente dá lugar para as tentações. Mas, Pai, em nome de Jesus, quebra isso mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez despertados pela Tua palavra, te dizendo, eis-nos aqui, faz o céu se abrir para nós. Leva-nos, Deus, mais alto nos nossos sentimentos e compreensões. Nos dá coragem, Senhor. Transforma gatos aqui em leões, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que nunca se motivou, Deus, a ir, entenda que esse ir é para todos nós. Ó Deus, nos dá coragem para falar pelas ruas, nos dá coragem para falar entre os nossos familiares, nos dá lugar e coragem, Deus, para falar aos estranhos, às autoridades, Senhor. Nos dê palavra profética, nos dê, Deus, palavra de evangelização, nos dê, Senhor, poder para curar, para admoestar, nos dê poder, Deus, para libertar. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais e que aqueles que estão à nossa volta te vejam na nossa disposição intencional de expandir o teu reino, Senhor.